Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos ao grupo de estudos Joana de Ângeles. Hoje o Fernando ele teve que se ausentar por um motivo, ele fez uma viagem de trabalho. E aí ele disse que precisava de um ser bem elevado para vir aqui falar, então ele me chamou para... E eu gostaria, antes de dar as boas-vindas ao palestrante do dia de hoje, fazer um pedido em nome do grupo de caridade, Dr. Roberto Silveira, primeiramente fazendo um convite para os que quiserem conhecer o grupo. O trabalho é feito todos os sábados, das 8h30 por volta de meio-dia, 1h da tarde no máximo. Então, quem quiser conhecer, são cerca de 40 famílias que são assistidas mensalmente com roupas, utensílios domésticos e o que cada um pode oferecer. Lá tem advogado, tem arquiteto, tem quem não faz nada também, que é o meu caso. E cada essas famílias, né, inúmeras são as necessidades, desde a comida é o que menos falta para eles, desde uma orientação jurídica, até mesmo com higiene pessoal. Nós estávamos conversando no último sábado, porque nós às vezes chegamos em umas casas assim que é inconcebível a maneira como eles vivem, e também isso é algo que com o tempo a gente vai, no decorrer do trabalho, a gente vai aprendendo a ajudar sem julgar, e isso é o mais difícil. Também é um ponto muito difícil, mas então o grupo esse ano deu uma boa reduzida, então quem quiser participar, antigamente o grupo era formado por apenas 5 pessoas, que era o que cabia num carro, e a disputa era bem grande, para quem já está aqui há bastante tempo, a disputa era bem grande para ver quem que era um desses 5, quer dizer, dos 4, porque eu estava sempre lá para atrapalhar. Então, esse convite está aberto agora, porque nós sempre dividimos em 2 grupos, vamos para 2 lados diferentes da cidade. São famílias que elas são localizadas em Curitiba, Fazenda Rio Grande, família em Colombo. Então, a gente, para dar certa logística, a gente sempre se divide em 2 grupos. E o pedido, além dos que quiserem conhecer, como os alimentos desse mês para o próximo dessas famílias já estão garantidos, gostaríamos de pedir para quem puder colaborar com itens de limpeza, tanto de limpeza da casa ou como de higiene, pasta de dente, shampoo, que daí também nós vamos nesse fim de ano para ver se quando a gente tem, a gente dá. A gente não dá todo mês porque não é todo mês que a gente recebe. Então, para quem tiver produto de limpeza, que boa, sabão e higiene pessoal, shampoo, escova de dente, pasta de dente, escova de cabelo, aí por diante. E hoje dispensa-se de apresentações, mas para quem não conhece, o Sr. Júnior Oms, até no sobrenome, é um sobrenome muito sagrado, Om. Para quem não sabe, eu repito isso todo domingo, então já está gravado na minha mente, o Om é a sílaba sagrada que significa Deus, em sânscrito. Então, quando sempre tem nos desenhos lá, a pessoa de olho fechado, Om, que eles realmente acreditam que quando você medita e se concentra nesse som, esse som ele parte de dentro da pessoa, é como se fosse o átomo, o verdadeiro espírito, que como nós acreditamos. Então seria essa conexão com Deus. E hoje, para buscar essa conexão com Deus, passamos a palavra ao nosso querido amigo Júnior, que já briga comigo há muito tempo, eu não aguento mais, e por hoje é só. Não conte para o Fernando que eu fiz isso. Boa noite. Boa noite a todos. Estão me escutando aí? Então, né? Se não escutar, grita. Como nós sempre fazemos, nós conversamos um pouquinho antes de começarmos a nossa conversa. Nós falamos aqui dos grupos que nós temos de assistência. Então, o Daniel já deu a deixa do grupo Roberto Silveira. Nós temos o grupo que é a Turma da Sopa, que todos os sábados nós nos reunimos na nossa sede, imensa sede. Quando entram 10 pessoas, 8 tem que sair. Mas é o cantinho que a gente tem para fazer o nosso trabalho. Nós fazemos todos os sábados 400 litros de sopa, que entregamos
na comunidade no Uberaba, que isso dá mais ou menos umas 600 refeições. Então nós temos 90 famílias cadastradas, são famílias realmente necessitadas. Então quando a gente conversa e pede ajuda, é no sentido de arrumar cesta básica, roupa com condições de uso, que às vezes nos dão fardo com roupas, mas roupas rasgadas e sem condições. Nós não temos oficina para poder consertar essas roupas, então a gente no fim tem que jogar fora. Então realmente a gente precisa de ajuda com leite em pó, leite longa-vida, cestas básicas principalmente. São famílias que realmente necessitam muito, e a gente convida aqueles que tiverem interesse em participar na entrega da sopa, para ver realmente na comunidade o que se passa com esse povo. E na nossa doutrina, como o lema dela é fora da caridade não há salvação, a oportunidade do trabalho, a oportunidade de se encontrar junto a Jesus é servindo ao próximo. Jesus foi muito claro várias vezes: quando fizeste a um desses meus filhos, foi a mim que fizeste. Então são coisas que a gente tem que entender nesse momento de dificuldade que o planeta passa, nessa transição. É um meio de nos esforçarmos e nos encontrarmos no trabalho. É uma deixa que nós damos aqui e que a gente espera que vocês possam colaborar. Bom, deixando agora a nossa conversa, vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece de abertura. Vamos sentar numa posição em que nós possamos respirar com tranquilidade, fechando os olhinhos, sentindo a luz do amor de Jesus em nossos corações, sabendo que Ele se faz presente. Mestre Jesus, mais um dia de estudos, mais uma oportunidade a todos nós. Agradecemos, Mestre, a tanta misericórdia, a tanta bondade e tanto amor que recai sobre cada um que aqui está, dentro e fora do corpo físico. Mestre querido, que nós possamos, das suas lições, repassar com todo amor e com toda a verdade, para que possamos nos ajudar ajudando aqueles que aqui estão, que vieram buscar um lenitivo para a sua caminhada, pela dificuldade que está, mas que com a luz do ensinamento desta santa doutrina que nos colocamos, Mestre, para que possamos realmente entender e nos esclarecer, tentando fazer com que toda a má tendência que carregamos possa ser diluída aos poucos, porque sabemos que são várias e várias encarnações que necessitamos para a nossa melhora. Mas quando aqui estamos nessa casa de oração, estamos recebendo em dobro aquilo que viemos buscar. Que nós não pensemos no lado físico material, mas que nós pensemos na vida espiritual, pois a nossa pátria-mãe é o plano espiritual. Então, Mestre Jesus, todos aqueles que nos acompanham neste encontro, nesta conversa, possam nos intuir, nos ajudar, para que possamos realmente passar no nível de entendimento em que todos possam sair compreendendo aquilo que foi dito, mas que todos possam sair, Mestre, amparados pela Tua mão, que a fé não nos falte, que o amor seja realmente a luz que necessitamos para nos tranquilizar, e que nós possamos o mais rápido possível chegar ao Teu seio amado. Jesus amado, que nós possamos, unidos, imbuídos no Teu amor, caminharmos em Tua direção, com toda a sabedoria, com todo o conforto, mas com o discernimento e com o amparo da espiritualidade. Fica conosco, Mestre, que assim seja. Nós vamos falar hoje sobre um tema que não só hoje, mas
desde a estada de Jesus, desde antes de Jesus estar aqui, foi nos repassado através de vários e vários irmãos que na Bíblia nos mostram como aqueles que antecederam a Jesus. Nós falamos hoje sobre o tema acorda e ajuda-te. O acordar é para que nós entendamos o momento em que estamos passando. E o ajuda-te é para que nós entendamos que quando nós estamos nos ajudando, nós estamos aumentando a maneira de poder ajudar. Se nós não nos ajudarmos no entendimento, não conseguiremos ajudar aqueles que necessitam. Nas leis da reencarnação, quase todos nós, estes que aqui estão no planeta Terra, temos o passado a resgatar, temos o presente a vivenciar e temos um futuro a construir. Sabemos que hoje estamos colhendo o que plantamos lá atrás. E sabemos também, se hoje vivenciamos aquilo que nós estudamos e aprendemos aqui, colheremos no futuro um caminho muito melhor. Nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. E o melhor tempo que temos chama-se agora. Então, quando eu falei acorda e ajuda-te, é justamente para a gente realmente acordar. O Roberto incansavelmente nos falava, nós não estamos num shopping center. Ninguém veio aqui a passeio. Ninguém veio aqui para desfrutar das benesses. Cada um de nós tem a sua missão. Cada um de nós tem o seu dharma, suas obrigações. Cada um de nós tem um tempo a cumprir. Esse tempo é como se fosse um fluido vital, um copo que nos dão na espiritualidade e que nós chegamos à carne e temos esse tempo, que é o nosso fluido vital. A cada um é dado um tempo. Todos nós que aqui estamos, que temos o esclarecimento e que pedimos para estar aqui, entramos numa fila muito grande do outro lado para poder estar nesse momento. É um momento de dificuldade, porque é um momento de transição planetária. Falamos várias vezes. Muitos não acreditavam nas coisas que iriam acontecer e que estão acontecendo. Temos que entender que no plano espiritual, muitas coisas estão se antecipando ao plano físico, porque nós, no plano físico, somos uma cópia infiel do plano espiritual. Muitas mudanças já estão a caminho do espiritual para o físico. E essas mudanças vão estar visíveis e já estão muitas delas acontecendo. Não é aquilo que nós pensávamos, que no dia 12/12 de 2012 iam acontecer as desgraças, os maremotos, os terremotos, aquelas coisas aradas. Não, não é isso. Nós sabemos que essa mudança está mais próxima do nosso coração. A cada um segundo suas obras. Ensinamento de Jesus. A cada um segundo suas obras. Isso mostra que nós temos que acordar e nos ajudar. Está bem claro nessas palavras de Jesus. Nós temos o auxílio do alto. Deus auxilia sempre. Nunca nos abandonou e nem jamais vai nos abandonar. Uma frase que Jesus passou: porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Isso são palavras de Jesus e está no Evangelho, em Mateus capítulo 7, versículo 8. E no Evangelho segundo o Espiritismo nos diz assim: desta maneira serás filho das tuas obras,
terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Nós comentamos isso porque hoje nós temos a condição de plantar aquilo que vamos colher na próxima existência. Observemos, porém, o edifício que está em construção. Todos os recursos provêm da bondade divina. A inteligência do arquiteto, que não tem, a força do servente, o apoio no solo, tudo provém do alto. Os metais, as ferragens, elas não aconteceram por um passe de mágica. Houve um esforço de alguém para que isso pudesse ser feito. Então, desde a construção de um simples edifício, nós notamos que tudo nos é dado, mas tem o nosso lado de ação. Sem o nosso lado de ação, sem a nossa ajuda, nada acontece. O lavrador pede a Deus o bom tempo, e Deus provém o bom tempo. Agora, se ele não plantar, não vai ter o que colher. Não adianta Deus dar o tempo próprio para que possa ser plantado, se o lavrador não plantar. Tem o lado do ajuda-te, que o céu te ajudará. Nós temos campeonatos da nossa existência, na nossa caminhada. Mais uma vez, eu pego do Evangelho, em Mateus, palavras de Jesus: buscai e achareis. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 3, diz assim: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, do corpo, seus membros teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Então são frases que Jesus nos colocou e que através do Evangelho segundo o Espiritismo vem a explicação básica para que a gente tenha entendimento da nossa participação em tudo o que Jesus falou. Costumamos admirar as personalidades que galardoam na terra. Tribunos vencem gagueira, poetas fazem os seus versos, pintores reconstituem os próprios traços, atletas despendem tempo indeterminado com raquetes, com bola, para chegarem àquele ponto máximo que eles podem adquirir. Todos eles tiveram seus técnicos, seus instrutores, para ajudar a que eles chegassem naquele ponto máximo de exigência de um atleta. Mas se eles não tivessem se esforçado na sua matéria, se eles não tivessem feito a parte deles nos treinamentos, no suor, na dedicação, não adiantaria nada tudo isso. Então, no campo do espírito, também somos da mesma maneira. Não adquiriremos equilíbrio e entendimento, abnegação e fé, unicamente desejando semelhantes aquisições. Nós não podemos ficar parados esperando que tudo aconteça ao bel prazer, que nós saiamos agraciados com inteligência, com humildade, com fé, com tudo mais, se não houver o nosso próprio esforço. No setor pessoal, vamos buscar outra frase de Jesus: a cada um segundo suas obras. Palavras de Jesus que estão em Mateus, capítulo 16, versículo 27. E em seguida, mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 25, no item 4. Não, os Espíritos não vêm isentar o homem da lei de trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir, e o caminho a que veio, a que ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás.
Toparás com pedras, olha e afasta-as. Tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregar. Mais uma vez, bem claro, pelo ensinamento da doutrina espírita. Tudo nos é dado, desde que nos coloquemos à disposição de receber. Nós temos o nosso lado. Nós esperamos demais do plano espiritual. E às vezes esquecemos das nossas obrigações. No plano físico, Deus é o fulcro gerador de toda energia. No entanto, o Sol é a usina que assegura a vitalidade terrena. Sem o Sol, para nós, na nossa constituição física, não haveria vida. Então, Deus é tudo. E o Sol, a nós, no físico, é a necessidade. Igualmente no plano moral, Deus é a raiz da justiça. Tudo aquilo de que dispomos, incluindo afeições, condições, oportunidades, títulos, recursos, pertencem originariamente a Deus. Contudo, é forçoso zelarmos pelo setor das próprias obrigações que devemos. Então, nada é nosso. Nós estamos aqui em empréstimo. Nós achamos que nós somos donos de nossa vida. Não, nós somos donos do nosso livre-arbítrio. Por que existe o mal? São questões que geralmente quem não tem fé e quem questiona a Deus pergunta e fala que Deus criou o mal. Se Deus criou tudo, Deus criou o mal. Não, Deus não criou o mal. O mal é a ausência do bem. O mal é a ausência de Deus no coração. Não devemos temer as dificuldades e não devemos temer as nossas obrigações. Como conversamos um pouquinho antes, nós não viemos a passeio no plano físico. Nós ganhamos uma oportunidade de Deus de estarmos aqui para resgatar, para vivenciar e para, dentro da vivência, ganharmos um futuro melhor. Hoje, no nosso planeta de provas e expiações, a felicidade ainda não existe na plenitude. Por isso Jesus nos disse: a felicidade ainda não é desse mundo. Ainda. Então ele foi muito claro. Ainda, porque um dia será. Isso depende de quem? De nós, dos habitantes do planeta. Essa transição para mundo de regeneração, ela já está acontecendo e vão acontecer muitas e muitas coisas, mas sabemos que para ser um mundo totalmente regenerado, o nosso nível vibracional tem que ser diferente. Nós nos achamos melhores do que esses irmãos nossos que fazem atrocidades, que às vezes cometem crimes contra a própria família, coisas hediondas, mas que fazem com que a notícia chegue aos nossos ouvidos e aos nossos olhares. Mas nós estamos numa faixa vibracional muito parecida. E além do que, somos irmãos. Nós às vezes queremos tirar esses irmãos de perto da gente porque nos achamos numa condição melhor. Mas se nós olharmos para trás e dermos uma analisada do porquê sofremos hoje, vamos entender o que nós fizemos lá atrás. Esses irmãos tiveram a mesma oportunidade do que nós e às vezes não abraçaram. Nós sabemos também que o espírito não é regrado. Ele pode estacionar, mas ele veio aqui para evoluir. Todos nós somos centelhas divinas. Todos somos perfectíveis. Seremos perfeitos relativamente, não absolutamente, porque aí só o Criador. Mas fomos criados como centelhas divinas, vindas de Deus, para retornarmos a Deus como puros, como vários espíritos. Jesus, por exemplo, que esteve aqui e que
já se despojou da forma. Teve um sofrimento muito longo no descenso de 1000 anos para chegar até a forma física, nesse nível vibracional. Imaginemos o que Jesus sofreu nesses 1000 anos, nesse descenso, da onde ele estava até chegar no nosso nível aqui evolutivo. Às vezes nos falam que o sofrimento maior de Jesus foi a crucificação. Não foi. O descenso foi muito mais sacrificante a Jesus do que a crucificação. Foram 1000 anos, de plano em plano, Jesus descendo, para poder colocar o perispírito numa forma que desse condição da estada dele no físico. Então, Jesus disse assim, olha, não tema, creia somente. Creia na harmonia, na justiça, na verdade, no bem. Às vezes, a enfermidade inesperada do corpo é apoio antecipado da alma. Tudo o que vem para o físico vem do espiritual. As enfermidades, inclusive. Então, a enfermidade inesperada do corpo é apoio antecipado da alma. A afeição que nos deixa é a amputação no mundo afetivo para que possamos sobreviver naquilo que estamos fazendo de mais útil. As dificuldades que temos nas nossas perdas, às vezes perdemos a fé e às vezes questionamos Deus. Só que não temos o entendimento que o fluido vital daquele ente que perdemos era para aquele tempo. E às vezes perdemos numa tenra idade e não aceitamos. Quantas famílias se despedaçam pela perda de entes queridos? Então a nossa vida e tudo mais que temos não nos pertence. A inibição orgânica é recurso para a condensação de nossas energias em auxílio à realização de tarefa determinada. Muitas vezes nós temos algumas coisas orgânicas que não nos deixam em paz, né? Às vezes são alimentos, às vezes são alguma coisa que a respiração nos dá alergia, os olhos. E a primeira coisa que nós fazemos é reclamar. Mas muitas vezes isso vem para nos alertar para certas coisas que devemos fazer. O prejuízo é comunicado prévio para que não se caia em débitos insolúveis. Quem de nós já não teve prejuízo? Eu acho difícil. Então, são ensinamentos que a própria doutrina nos mostra e nos alerta na nossa caminhada. A penúria material é desafio a que nos levantemos para o trabalho. A prova da pobreza é difícil, muito difícil, e quem não esteve nessa polaridade um dia estará. Mas a prova da riqueza é mais difícil do que da pobreza. Porque a riqueza, você tem o poder na mão. Hoje, no nosso nível evolutivo, o dinheiro é o que compra tudo, é o que manda. Né? Você fica até bonito quando você é rico. Né? O Daniel, como bom rico, fica bonitão. Então você tem muito mais facilidade ao acesso às más tendências do que quando você não tem recurso. Às vezes você estaciona, entende que não tem e administra a vida com aquele montante que você tem. Agora, quando você tem e deixa de ter, é complicadíssimo, porque você está acostumado a um nível de vivência em que você tem que se desacostumar, você tem que dar para isso. Então é muito mais complicado a prova da riqueza do que da pobreza. E outra, a gente não vem nessa estada física abastado de dinheiro para ter só vida boa, alegria, carrão, festa, não. Vem para gerar emprego,
vêm para ajudar aqueles que necessitam, talvez desses valores que lhes são fáceis. Muitos precisam da ajuda necessária para poder continuar caminhando também. Todos os que lutaram e venceram, todos os que tombaram na sombra e se reergueram para a luz, sofrendo, lutando, construindo e renovando, nunca deixaram de trabalhar. São lições que nós temos da doutrina, em que nós buscamos nos livros para termos mais conteúdo da nossa conversa. São livros do Chico. Esse que eu acabei de falar para vocês é Astronautas do Além. E ele nos diz assim: no rumo da paz, ódio, medo, inveja ou ciúme, desespero ou ressentimento desajustam a mente, e a mente desajustada, desequilibrada, envenena o corpo. Quanto mais nos debatemos para entender que precisamos nos ajudar, que precisamos acordar, inclusive, que nós precisamos caminhar no lado correto, caminhar para Jesus, caminhar para o ser amado do Mestre, através dos ensinamentos da nossa santa doutrina, mas como de todas as doutrinas que levam a Deus. Procure ver o melhor nos outros e dê de você mesmo o melhor que você puder a eles, porque muitos aguardam uma ação do nosso coração. Muitos esperam e necessitam do nosso apoio. Às vezes falamos na caridade, como fazer sopa ou levar a cesta básica. Não é só isso. A caridade é dar um abraço, é sorrir para quem está necessitando, quem está em dificuldade, é um aperto de mão com um sorriso no lábio, é um abraço, é um beijo. Muitas coisas que nós temos da nossa cultura é que a caridade é somente o dinheiro, e não é. Não é. Nós temos que os nossos benfeitores nunca nos abandonaram e jamais irão nos abandonar. Confiemos neles, porque eles estão conosco o tempo todo. E Jesus foi muito claro quando disse: quando dois ou mais estiverem falando em meu nome, lá estarei. Por que dois? Porque nós nunca estamos sozinhos. Nós temos o nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, que nos acompanha desde que nós chegamos ao corpo físico e também passa para o outro lado, nos ajudando, nos intuindo, nos velando. Então, são seres mais evoluídos do que nós, mas que vieram com a missão de nos ajudar e nos acompanhar. Pais abnegados na terra adulam os filhos, cuidam, velam, fazem o possível para dar a maior possibilidade de subida para os seus filhos, mas não vão poder fazer com que esse filho deixe de caminhar pelas próprias pernas. Nós todos agimos como muito apegados aos filhos e temos nas crianças o medo, aquela guarda, parecemos assim a galinha choca com seus pintinhos. Mas nós não somos donos dos nossos filhos. Nossos filhos são espíritos como nós. Muitos dos nossos filhos vêm para nos ajudar. Muitos precisam da nossa ajuda. A nossa missão é dar o exemplo, porque o exemplo vem de casa. E nós sabemos que nós nascemos no meio de uma família para que juntos possamos caminhar e evoluir. Então os pais, a obrigação dos pais, de todos os pais, é o bom exemplo. É ser cristão, é mostrar os caminhos de Jesus, é fazer o evangelho em casa, é mostrar a realidade e as boas ações, né? O bom caminhar. Isso que pertence a nós. Nossos mestres, por mais carinho que tenham com todos nós, não vão conseguir que nós façamos o que eles querem. Não vão conseguir que a nossa inteligência absorva somente o que eles querem. Não, nós fomos criados simples e ignorantes lá atrás. Aqui nós já temos uma certa vivência.
E cada vez que o Espírito vem, ele vem com mais experiência e vem mais inteligente. Então, nossos amigos que nos seguram dos reveses, que nos auxiliam, por mais que eles possam tentar nos segurar, vai chegar um momento que eles também têm outras coisas para fazer. Não podem ficar como nossa babá. Os cientistas que fazem as medicações, os remédios, quando nós estamos adoentados ou estamos com uma dor de cabeça, eles não podem tomar o comprimido por nós. Nós é que temos que fazer a nossa parte. Quem tem que tomar o remedinho somos nós. A planta não se cria sem ar, não medra sem sol, não dispensa o auxílio da terra e não prospera sem água, mas deve produzir por si mesma. Cada espírito traz em si as forças ofensivas do mal e os recursos defensivos do bem, na marcha da evolução. Conversamos um pouquinho antes das nossas más tendências. Cada vez que nós temos a oportunidade da reencarnação, nós temos a oportunidade de combater as nossas más tendências. Sempre a gente fala, olha, deixar o orgulho de lado, a soberba, a vaidade, deixar o egoísmo de lado, é muito difícil no nosso nível evolutivo. A gente tem que entender. E também não podemos nos penitenciar porque somos espíritas e nós temos que ser santos. Não, nós estamos estudando para um dia ser santos, mas por enquanto nós somos muito distantes disso. Essas más tendências é que nos levam aos erros, né? O egoísmo em exagero, a soberba, a vaidade em exagero, a ganância, ciúme, inveja, são todas as más tendências que ainda estão dentro de nós. Nós achamos bonito aquelas pessoas que são virtuosas. Olha que lindo, rapaz é honesto, é direito, E o que é a virtude? É a nossa obrigação. Nós não viemos aqui para puxar as más tendências e continuar vivenciando as más tendências. Não, nós viemos aqui para aprender através das lições de Jesus que a virtude é o nosso ser. Ser virtuoso não é ser coisa mais linda do mundo, não é ser normal. Que ser virtuoso é a coisa mais normal que deveria ter na nossa consciência. As virtudes são aquelas que Jesus mostrou há mais de 2000 anos, sem ter um travesseiro, sem ter um guarda-roupa, uma casa, somente vivenciou o amor. Essa é a verdadeira virtude. Deus em nós. No capítulo 25, no item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Isso também está em Atos, capítulo 19, versículo 11. Quem pode delimitar a extensão das bênçãos que dimanam dos céus? Nós não levamos em conta tudo e tanto que recebemos. Reclamamos da chuva e não sabemos por que chove. Reclamamos quando está muito calor e não entendemos que o sol é o canal da nossa existência física. Então, nós não temos a noção de tanto que recebemos de misericórdia do Pai para a nossa subsistência na caminhada física. Porque assim, a água mais suja que tiver na sarjeta, depois de tratada, depois de feito todos os trabalhos para limpar essa água, ela volta a ser cristalina. E isso é uma lição que deveríamos ter como ensinamento mestre, porque nós temos a condição de virar santos, não numa existência, mas nós temos Jesus, que é o mestre, guia e Senhor. Nós temos a literatura espírita, que é vastíssima. Nós temos a Bíblia, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que mostra o que Jesus queria dizer, como que ele queria colocar para nós nas bem-aventuranças, como ele queria colocar nas suas parábolas. O ensinamento nós temos, o que falta? A vivência.
Tem uma história que eu contei há um tempo atrás aqui, não sei se vocês vão se recordar, de Kardec. Kardec, numa manhã de abril de 1860, ele estava muito triste, porque ele abandonou tudo para poder fazer a codificação da doutrina. E recebia muitas cartas, né? Muita gente zombava, brincava e não levava a sério o trabalho do Kardec. E aquilo, com a dificuldade, deixou o Kardec muito desanimado, triste, meio deprimido, porque, sabe, ele se esforçou tanto, aí faltava recurso para poder dar continuação, ele estava bem para baixo. E chegou a sua esposa, Madame Rivail, que era a Gabriele, chamada de Gabi, trouxe um pacote que tinha chegado para Kardec. Ele pegou o pacote, meio triste, abriu o pacote e tinha uma carta. E nessa carta uma pessoa contava para ele o que tinha acontecido. Então ele contou a história que ele era um encadernador, trabalhava, né, como encadernador, e 2 anos antes ele havia se casado com Antoniette, e Antoniette era a vida dele, e ele, tudo para ele era a sua esposa, e ela adoeceu e na flor da idade desencarnou. E ele entrou em desespero e não sabia mais o que fazer. Começou a não dormir mais, perdeu a fé, começou a questionar a Deus. Normalmente o que a gente faz quando acontece algum mal com a gente, né? A gente pergunta, mas por que para mim, Deus? E ele entrou em desespero e pensou em tirar a própria vida. E ficou várias vezes pensando como que ia fazer. Aí tinha o rio Sena e tinha a Ponte Marie, que era uma ponte onde os franceses normalmente se atiravam para o rio para perder a vida. E ele foi, e chegou um dia que ele tomou coragem realmente e foi para a Ponte Marie e pensou em se atirar no rio e achava que seria fácil porque ele não sabia nadar mesmo. Então ele achava que ele caía no rio, afundava e ali acabava a existência para ele. E ele chegou uma noite, aqueles postes com lamparina, né? Ele se encostou na mureta, pôs a mão direita para pular o muro, para se atirar no rio, e sentiu uma coisa meio úmida assim, e aquilo escorregou e caiu no pé dele. Ele pegou, ficou meio, não entendeu, olhou, foi lá, pegou, era um livro, meio úmido já, meio molhado. Ele ficou meio bravo até, porque achou que o livro tinha atrapalhado o que ele queria fazer. Pegou o livro, pôs mais próximo ao poste ali, com aquela iluminação, abriu o livro e estava escrito no livro assim: este livro me salvou a vida. Ele pegou o livro, foi embora, leu o livro e mandou essa carta para Kardec. Kardec tirou a carta, né? Tirou o livro de dentro do pacote, viu que estava muito bem encadernado. E aí na própria carta ele havia dito que tinha feito mais um dizer dentro do livro, que já tinha alguma coisa mencionada ali daquele que havia deixado o livro lá na Ponte Marie. E aí o Kardec abriu, viu que tinha uma dedicatória ali, né? Agradecendo, mandando abraço a quem tinha tomado essa posição de fazer aquele livro, porque havia salvo a vida dele.
E aí ele escreveu o nome, pôs endereço e tudo mais, que era Joseph Perrier. E logo abaixo tinha uma outra dedicatóriazinha ali, também agradecendo pela existência do livro e também que o livro havia salvo a vida dele. E o nome era A. Laurent. Também tinha o endereço, com o nome e tudo mais dessa pessoa que pegou o livro. E Kardec, daí, quando viu essa carta, olhou o livro ricamente encadernado, bonito, voltou ao normal, agradeceu aos Espíritos, agradeceu a Jesus, entendeu que a cada um segundo suas obras, que nós temos o nosso trabalho, que nós temos que nos ajudar. E se você quiser, você pode mudar. A partir da sua vida, você pode mudar de muitas pessoas. Diz você que o mundo é amontoado de males infinitos. Mas se nós quisermos mudar, é nós darmos o exemplo. Às vezes, nós espíritas, culturalmente, somos coisas do diabo, segundo algumas religiões. Hoje nem tanto, como já foi no passado. Mas muitas religiões ainda nos têm como coisas do diabo. Mas todas as religiões já estão se espiritualizando, né? A gente olha as igrejas evangélicas, tem a hora do encosto. Que encosto é esse? Mas tem a hora do encosto. Então o encosto é um espírito. Então já começaram a notar o plano espiritual também, né? Se vocês forem na missa dos capuchinhos ali nas Mercês, na quinta-feira, vocês vão ter, olha, é uma missa linda e tem passe. E tem passe. Então vocês vão lá, vão escutar uma missa espiritualizada e que no final tem passe. Não com o nome passe, mas imposição das mãos. Mas tem. Então a gente vê que todas as doutrinas estão se espiritualizando. Nós falamos que a casa onde moramos é uma forja de sofrimento pela incompreensão dos familiares que nos ignoram os ideais. Nós, espíritas, às vezes não conseguimos demover a mente de todos os nossos familiares que não aceitam a opção que tivemos pela doutrina. Esse é um dos casos, fora outros, mas e são coisas que nós queremos colocar nos nossos familiares a toque de soco. Você tem que ser espírita, senão você não vai para o céu. Não é assim. A cada um segundo suas obras, cada um tem o seu momento. Cada um vai acordar no momento em que for necessário. Nós temos que dar o exemplo. Nós, se temos o esclarecimento, se estamos nessa condição, podemos ajudar, nos ajudando primeiramente. Nós dizemos que a ingratidão mora no nosso campo de trabalho. Geralmente, nós somos os melhores onde trabalhamos, geralmente, né? Nós temos, com tranquilidade, sabemos mais do que todo mundo e ninguém entende o nosso trabalho, porque nós somos os melhores. Então, dificilmente, nós vamos baixar a nossa guarda sem brigarmos com a nossa má tendência para sermos iguais a todos. Nós, às vezes, dizemos ter perdido a fé. Normalmente, naqueles momentos de dificuldade, em que nós perdemos nossos entes queridos, em que nós deixamos que o nosso entendimento passe por cima. Muitas e muitas vezes, quando vem a queda, nós nos abraçamos na nossa fraqueza e não temos o entendimento que a cada um segundo suas obras. Por isso que eu falei todas essas frases que estão no Evangelho antes de chegarmos aqui, porque todas elas são respostas para a nossa caminhada hoje. Nós falamos geralmente que não dispomos de recursos para ajudar um companheiro em luta maior. Geralmente, não temos o recurso, porque a caridade é somente o recurso. Deixamos de ir na sopa, deixamos de ir no grupo do Daniel, no grupo Roberto Silveira, porque achamos que é só com dinheiro. Não, o trabalho é muito mais importante do que o dinheiro.
Eu gostaria que vocês visitassem a turma da sopa, qualquer hora dessa, porque as portas estão abertas para todos, para ver como que acontece o trabalho. Num ambiente de alegria, de descontração, de brincadeira, mas de muito amor. Nós temos todos os níveis sociais dentro do trabalho, mas ali somente o amor aparece. E é assim que Jesus quis mostrar para a gente. A caridade não é o dinheiro. O dinheiro ajuda sim a caridade. Porque se não tivesse dinheiro para fazer a sopa, se não tivesse dinheiro para comprar a cesta básica, nós não poderíamos fazer essa entrega. Mas não é só isso. O mais importante é nós nos ajudarmos, nós acordarmos para aquilo que nós viemos fazer na nossa existência. Não nos queixemos em circunstância nenhuma. Entendamos, se a cada um segundo suas obras, é que nós estamos colhendo aquilo que plantamos lá atrás. Nós pedimos para estar aqui nesse momento de dificuldade. Nós entramos numa fila imensa para podermos estar aqui hoje. Lembre-se de que a vida e o tempo são concessões de Deus, diretamente a nós. E acima de qualquer angústia ou provação, a vida e o tempo responderão a você com a bênção da luz ou com a experiência da sombra, como nós quisermos e como nós desejarmos. Para encerrar, o bem é para salvar o mal. O amor foi criado para que amemos. A sabedoria se destina em primeiro lugar ao ignorante. A maior missão da virtude é eliminar o vício e amparar o viciado. Por isso, o céu nunca perde o inferno de vista. Nunca. Deus nos ajuda na medida em que nos esforcemos em busca do que precisamos. Tudo ocorrerá em nosso favor. Se trabalharmos com afinco, humildade, fé e confiança, não há milagres. As grandes obras, conquistas e vitórias são frutos unicamente do trabalho árduo. Nada vem por acaso. Não acontece nada que não esteja escrito e não acontece nada de que Deus não saiba. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos: ajuda-te que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear, acentuando: ajuda-te hoje que o céu te ajudará sempre. Eu acho que se nós acordarmos e nos ajudarmos, nós amanhã estaremos muito melhores do que hoje. E se nós estivermos melhores do que hoje, depois da manhã nós vamos colher aquilo que plantamos amanhã. Vamos tentar, aprendendo as lições de Jesus, nos guiando por essa luz que ilumina todos nós, que é o nosso Pai espiritual, a melhor. Tentar combater as más tendências, não nos penalizando, não nos fazendo de vítimas e tentando achar um meio de sempre culpar alguém. Não, vamos tentar combater todas as más tendências através da humildade, através do aprendizado, através do discernimento, mas muito mais através das lições de Jesus. Eu agradeço muito a Deus, a Jesus e a esta casa pela oportunidade, mais uma vez, de me dar, de eu estar aqui conversando com vocês. Para mim é muito, mas muito gratificante e muito, é muito prazeroso poder falar de Jesus, poder estar com vocês e poder receber tudo e tanto que eu também não mereço. Muito obrigado. Que assim seja. Agora vamos aos passos.